O fim. Eu nunca achei que fosse virar esse tipo de história. Sempre achei que histórias de pessoas que perdem tudo aconteciam com os outros, com quem tomou decisões erradas demais, com quem não se cuidou, com quem foi fraco em algum ponto do caminho. Eu pensava isso até o dia em que me vi com uma sacola na mão, parada na calçada, sem saber para onde ir, entendendo, tarde demais, que a minha vida tinha desmoronado sem fazer barulho. Ninguém me avisou que perder tudo não vem como um acidente. Não tem sirene, não tem grito, não tem um momento claro de acabou. O que existe é um cansaço que vai crescendo, uma tristeza que você começa a normalizar, pequenas concessões que você faz para sobreviver ao dia seguinte, até que, quando percebe, você não está mais vivendo, só está aguentando. Se você está ouvindo isso agora e sente que está apenas suportando a própria vida, fica comigo até o final dessa história. Eu também achei que dava para ir empurrando com a barriga. Eu também achei que ainda não estava tão ruim assim. E foi exatamente esse pensamento que me levou para um lugar do qual eu nunca imaginei precisar sair. Eu saí de casa sem levar quase nada. Não por coragem, mas por esgotamento. Não era mais sobre brigar, explicar, insistir ou tentar consertar o que já estava quebrado há tempo demais. Era sobre não ter mais energia para fingir que aquilo ainda era um lar quando, por dentro, eu já não me sentia seguro em lugar nenhum. Naquele dia, eu entendi que a gente não perde tudo de uma vez. Primeiro a gente perde a paz, depois perde a confiança em si mesma, depois começa a perder o respeito pelos próprios limites, até que, quando olha no espelho, não reconhece mais a pessoa que virou. Não foi um grande tombo. Foi uma sequência de pequenas quedas diárias. O que mais doía não era só sair de casa. Era perceber que eu tinha me afastado de mim mesma ao longo do caminho. A casa não era casa, o corpo não era abrigo, os dias não eram descanso. Era como viver dentro de uma vida que não foi feita para você, mas da qual você não consegue escapar. O que me restou foi a vida. E naquele momento isso parecia pouco, porque eu estava cansada de existir sem sentir que existia de verdade. Hoje eu sei que, quando tudo some, a vida é exatamente o que sobra para que algo novo possa começar, mesmo que, naquele instante, isso não pareça suficiente. Eu senti vergonha de ter chegado ali. Vergonha de precisar de ajuda. Vergonha de não ter conseguido dar conta. Vergonha de sentir que tinha falhado em ser forte, em ser adulta, em ser capaz. Como se sofrer fosse um defeito pessoal, e não o resultado de ter ido longe demais sem se cuidar. Mas a vergonha não é maior do que o instinto de sobreviver. E naquele dia, sobreviver virou a única meta possível. Eu não pensava em futuro, em planos, em recomeços. Eu só queria atravessar o dia sem desmoronar de vez. Quando eu fechei a porta atrás de mim, eu não estava indo para algum lugar. Eu estava saindo de uma versão da minha vida que já tinha acabado, mesmo que eu ainda estivesse respirando dentro dela. Eu não tinha um plano. Eu tinha um corpo cansado, uma mente em colapso e uma vontade frágil, quase envergonhada, de continuar viva. O chão, o fundo do poço, não é um lugar físico. É um estado de espírito onde tudo parece pequeno demais para resolver problemas grandes demais. É quando você percebe que não tem mais para onde correr e, ao mesmo tempo, não tem forças para ficar parada. Eu dormi em lugares que nunca imaginei. Aceitei ajudas que, em outra fase da minha vida, eu jurava que nunca precisaria. E cada uma dessas pequenas rendições machucava um pouco o orgulho, mas mantinha a vida em movimento. Existe uma ferida silenciosa que surge quando você precisa depender dos outros para sobreviver. A gente aprende desde cedo que dar conta sozinho é sinônimo de força. E ninguém ensina que saber pedir ajuda também é um tipo de coragem. Nos primeiros dias, eu não vivia em dias. Eu vivia em horas. A meta não era chegar ao final da semana. Era atravessar a manhã, depois a tarde, depois a noite, repetindo para mim mesma que ainda dava para aguentar mais um pouco. Eu comecei a contar pequenas vitórias que, para quem vê de fora, parecem banais. Um banho quente, uma refeição simples, um lugar seguro para dormir. Quando você perde quase tudo, o básico vira luxo emocional. Não havia grandes planos, nem metas inspiradoras,
nem frases motivacionais que funcionassem de verdade. Havia apenas o agora. E o agora, quando não dói tanto quanto ontem, já é uma forma de avanço. Eu precisei aceitar que estava ferida. E aceitar que feridas não se fecham rápido só porque a gente quer. Algumas demoram, ardem, abrem de novo, e você precisa aprender a cuidar delas mesmo assim. Teve dias em que eu pensei em desistir. Não de tudo, mas de tentar melhorar. Em que parecia mais fácil aceitar que aquela seria a minha nova realidade e parar de lutar contra ela. Foi nesse ponto que eu entendi algo que ninguém gosta de admitir. Não existe queda maior do que desistir de tentar sair do lugar onde você caiu. O chão dói, mas a acomodação machuca mais a longo prazo. Eu ainda não tinha forças para recomeçar de verdade, mas eu comecei a juntar forças para não afundar mais. E, às vezes, é assim que o recomeço começa. Não subindo, mas parando de cair. O recomeço invisível. Recomeçar não vem com fogos de artifício, nem com aquela sensação bonita de novo capítulo que a gente vê em filmes. Na vida real, o recomeço é silencioso, tímido, quase invisível para quem está de fora. Eu comecei por coisas pequenas demais para serem celebradas publicamente, mas grandes o suficiente para mudarem meu dia. Arrumar uma cama, organizar uma mochila, respirar com mais calma antes de tomar decisões. O mundo não muda quando você decide recomeçar. As contas continuam chegando, os problemas continuam existindo, as pessoas não mudam de repente. Quem muda é você, pouco a pouco, na forma de lidar com tudo isso. Eu precisei me dar permissão para ser iniciante na minha própria vida, para errar, para voltar atrás, para não saber como seguir em alguns momentos. Isso foi difícil, porque eu sempre achei que precisava ter todas as respostas. Eu falhei várias vezes nesse processo. Tomei decisões que depois percebi que não eram boas. Voltei para lugares emocionais que eu jurava que já tinha superado. Chorei no meio do caminho, sem saber exatamente por quê. Mesmo assim, cada passo imperfeito ainda era um passo. Cada tentativa frustrada ainda era uma tentativa. Eu estava me movendo, mesmo quando parecia estar andando em círculos. Eu parei de me comparar com quem nunca precisou começar do zero. Comparação é um veneno silencioso quando você está tentando se reconstruir com ferramentas que ainda estão enferrujadas. O zero é um lugar duro. É desconfortável, humilhante às vezes, cansativo quase sempre. Mas é um lugar possível. É um ponto de partida real, não um ideal bonito que só existe na cabeça. Eu deixei de perguntar por que isso aconteceu comigo, e comecei a perguntar como eu sigo daqui para frente. Essa mudança de pergunta não resolveu tudo, mas mudou a direção do meu olhar. Quando você muda a pergunta, você muda o tipo de resposta que procura. E foi assim que, sem perceber, eu comecei a me mover não só para fora do buraco, mas para dentro de mim de novo. A construção. Com o tempo, eu comecei a construir pequenos pilares de estabilidade. Nada grandioso, nada digno de post motivacional. Um trabalho simples, uma rotina possível, algumas pessoas em quem eu podia confiar um pouco. No começo, tudo parecia frágil demais para sustentar qualquer coisa. Eu tinha medo de me apoiar nessas pequenas conquistas e elas desmoronarem de novo. Mas eu aprendi que é assim mesmo que se constrói, com coisas frágeis que vão ficando mais firmes com o tempo. Confiar de novo foi uma das partes mais difíceis. Confiar nos outros, depois confiar em mim. Porque quando você perde muito, o seu instinto é não se permitir depender de nada que possa quebrar outra vez. Eu entendi que confiar não é esquecer o que aconteceu. É não permitir que o passado decida sozinho o que o futuro vai ser. É caminhar com cuidado, mas ainda assim caminhar. Eu descobri forças que não sabia que tinha. Não porque eu quis ser forte, mas porque eu precisei ser. Existe uma diferença grande entre força escolhida e força necessária. Eu comecei a olhar para mim com mais gentileza. Não como alguém que deu errado, mas como alguém que sobreviveu a coisas que não estavam no plano. Deixou de ser sobre provar alguma coisa para alguém. Não era mais sobre mostrar que eu era capaz, que eu era forte, que eu tinha superado. Era sobre permanecer viva de um jeito que não me machucasse todos os dias.
Cada pequena conquista parecia invisível para quem olhava de fora. Para mim, era sobrevivência em forma de rotina. Era sinal de que, mesmo devagar, eu estava me reconstruindo. Eu não voltei a ser quem eu era antes de perder tudo. Aquela pessoa ficou no passado, junto com a vida que acabou. Eu me tornei alguém diferente, moldada pelas quedas e pelos recomeços. E aceitar isso foi libertador. Eu não precisava recuperar o passado. Eu precisava aprender a viver o presente com as ferramentas que eu tinha agora. Propósito. Quando eu me senti um pouco mais inteira, eu percebi que não queria seguir sozinha. Não porque eu não fosse capaz, mas porque eu reconhecia a solidão de quem está tentando se reerguer em silêncio. Eu comecei a notar outras mulheres carregando olhares parecidos com o meu de antes. Olhares cansados, desconfiados, cheios de medo de cair de novo. No começo, eu só ouvia. Depois, eu comecei a acolher. Com o tempo, passei a compartilhar o que eu tinha aprendido, sem fórmulas mágicas, sem promessas vazias. Eu não virei especialista em dor. Eu virei presença. Às vezes, o que mais ajuda não é um conselho certo, mas alguém que fica quando tudo parece errado. Eu vi pessoas se levantarem devagar, do mesmo jeito que eu me levantei. Vi recaídas, vi silêncios, vi recomeços tímidos. E isso me lembrou que ninguém se reconstrói em linha reta. Transformar dor em propósito não apaga o que aconteceu. Não romantiza a queda, mas dá um sentido novo para aquilo que ficou quando tudo o resto foi embora. Hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo só perdas. Eu vejo o caminho. Vejo os lugares onde eu caí, mas também vejo por onde eu consegui passar mesmo machucada. Eu perdi quase tudo, menos a vida. E foi com a vida que sobrou que eu consegui, aos poucos, reconstruir o resto do que parecia impossível de recuperar. Se você está no zero agora, cansada de tentar, achando que não tem mais nada para salvar, eu quero que você saiba que o zero não é o fim da sua história. O zero é só o lugar de onde você ainda pode começar de novo, mesmo que hoje isso pareça distante demais para acreditar. Talvez você esteja em um momento parecido com o que eu vivi. Talvez você esteja no começo da queda, talvez ainda esteja no chão, ou talvez esteja tentando recomeçar em silêncio. Se você sentir que consegue, escreve aqui nos comentários. Em que parte da sua história você está hoje? Não é para se expor por obrigação. É para lembrar que você não é a única pessoa passando por isso. Eu vou estar aqui lendo. E, se você quiser continuar ouvindo histórias que falam de recomeço, se inscreve. A gente vai atravessar essas fases juntos. No próximo vídeo, eu vou contar a parte dessa história que eu quase não consigo falar até hoje.